Bom pessoal, meu nome é Ricardo Moreira, eu não sou instalador de ar-condicionado, minha formação é eletrônica, hoje com especialização na área médica e também sou eletricista. Devido às dificuldades que eu tive em relação a conseguir instaladores aqui no Rio Grande do Sul, porque eu estou em Porto Alegre, eu tive que encarar, comecei a estudar, busquei bastante informação na internet e um dos aspectos que me chamou a atenção, que foi um dos maiores motivos de eu estar filmando, é que eu não achei nenhum com alvenaria. A maioria das instalações é em madeira, que para mim é muito fácil, é fácil de furar, fácil de transferir os cabeamentos. Em alvenaria realmente é mais difícil. Aqui eu tive uma peleia, tive uma dificuldade muito grande, porque primeiro que é um apartamento antigo, tem 50 anos e todo ele é em tijolo maciço. E eu fiz essas furações porque eu preferi embutir os dutos, tá, pelo lado interno e não pelo lado externo. Esteticamente fica melhor. Tem um colega meu na área de ventilação mecânica que me falou que o fato de nós termos os canos embutidos dentro da tubulação, tá, ou seja, dentro do tijolo, na parte do concreto, poderíamos ter umidade, poderia ter ruído. Nas pesquisas que eu fiz, se for bem isolado os canos, nesse caso aqui, ó, eu só botei o cano de alta, que é onde vai passar o fluido, tá, e o cano de baixa, que é onde vai passar os gases, que é o de meia e 1/4. Eu fiz o isolamento individual de cada um deles, que é o que recomendo, tá, botei a cinta, a manta em PVC, e eu vou deixar o dreno e a elétrica em separado. Tá? Eu fiz assim por uma estratégia, tá, da instalação. Tá? A maioria realmente une tudo, põe o dreno, põe a elétrica e faz um único duto. Tá? Tranquilo, são questões de cada um, tem que ser respeitado. Aqui o que eu fiz? Primeiro passo, o suporte da evaporadora, que é bem simples, né? Não tem muito segredo. Eu coloquei 4 parafusos na direita, 4 na esquerda e um central. Por tranquilidade, eu preferi usar uma bucha 8, uma S8. Poderia ter posto tranquilamente uma bucha 6, porque a evaporadora deve pesar em torno de entre 15 e 20 kg, dependendo do modelo. Então, fiz toda a centralização. Tá? Vocês podem ver que a furação já está toda alinhada. O nível foi feito de acordo com o que qualquer manual do fabricante pede. Tá? Vocês vão observar que a tubulação ela vai passar, aqui vai ficar o acabamento da evaporadora, ou seja, mais ou menos entre 2 e 3 centímetros abaixo. Então eu vou colocar aqui a linha dos gases, da alta e da baixa, que é o cano de meio e o cano de 1/4. E a saída do dreno, que é o dreno da evaporadora, que é onde vai escoar a água da evaporadora. Junto aqui vai vir um outro tubo, que é onde vai ser alimentado a evaporadora, que é a rede AC. No caso aqui, 220 volts. Tá? Então, eu vou usar a mesma linha aqui, tanto para o dreno quanto para a elétrica. E a parte dos gases eu fiz separado. Tá? Vai subir aqui. Isso aqui foi uma dos aprendizados que eu tive na internet, que é para evitar o que eles chamam de migração de líquidos. Então, sempre, tá, tem que ter os dutos acima da evaporadora. E isso protege o compressor. Tá? Um outro aspecto, tu tendo essas curvas, tu diminui o fluxo do gás. Tá? Na ida, na subida, ele vai em forma de líquido e no retorno ele volta em forma de vapor. Então, esse fluxo, essa velocidade vai ser menor, isso vai proteger o compressor, vai evitar que o compressor trabalhe forçado. Então, fazendo um resumo da tubulação, aqui vai ser ligado a evaporadora, tá, os 2 dutos, ele vai subir, acompanha e faz uma descida. Tá? Vai fazer uma curva aqui e vai sair na unidade compressora que é nesse ponto aqui. Tá?
Aqui ao lado vocês observam que eu fiz uma outra espera, uma caixa 4x4, que é onde eu vou colocar os disjuntores, toda a parte elétrica que vai alimentar o compressor. Então, a mesma energia 220 que está alimentando o compressor, vai vir um duto aqui, que vai subir aqui ao lado, que vai pegar a linha do dreno. Tá? E vai subir lá e alimentar a unidade evaporadora. O dreno, como eu tenho aqui no edifício uma calha na parte de fora, eu calculei certinho aonde que fica essa calha e vou furar certo no meio da calha. Então, a mangueira do dreno vai entrar direto, então não vou ter problema de escoamento de água. Tá? Isso aqui é um complemento, não tem nada a ver com o ar. Seria o home, que como eu vou trocar de lugar em função, vou trocar de lugar a TV em função do ar, eu estou transferindo a parte do home, que é as caixas de som, então já estou aproveitando e fazendo um trabalho só. Tá? Aqui na evaporadora, eu comprei uma Samsung de 12.000 BTUs. Tá? Não é a inverter, a diferença de preço é bem considerável, infelizmente não deu. Tá? Então eu comprei essa aqui de 12.000 BTUs, que é a comum, deu uma faixa de R$ 1.400. Então, como eu vou botar a rede elétrica direto lá e embutida, eu dispensei aquele cabo AC que já vem pronto para botar em tomada e substituí esse cabo AC, aproveitei a tubulação do cabo, ou seja, os fios originais, tá? E botei uma barra Sindal, tá? De 3 pinos, fase 1, fase 2 e o aterramento. Então aqui eu entro com 220 e eu vou ter o terra na evaporadora, que vai me alimentar a evaporadora pelo disjuntor que vai ficar lá na parede. Então ela vai ficar na realidade nessa posição aqui. Essa posição. Na parte posterior, eu não mudei a saída do dreno. Eu tenho o dreno da água aqui que sai. Eu tenho a saída esquerda e a saída direita. Poderia ter mudado para cá, para pegar um mais perto. Mas para evitar de mexer de fábrica, então eu preferi manter a originalidade e respeitei a saída do dreno que foi para a direita, tá? Seguindo também as mesmas linhas de gases. Então não quis mudar isso. Tá? Isso para mim não ia mudar em termos de obra, nada, então eu respeitei esse aspecto. Bom, e o vácuo, a bomba de vácuo, ela tem que ser feita em qualquer instalação. Não abram mão disso. Perguntem àqueles que vão instalar. Tu tem vacuômetro, que são os manômetros? Tu tem a bomba de vácuo? Tu vai fazer o vácuo por 30 minutos? Isso é básico. Por quê? São quatro fatores fundamentais. Primeiro, o vácuo ele vai registrar se tem vazamento no circuito. Então, tanto na linha de baixa e na linha de retorno, a linha de alta pressão e de baixa pressão, se tiver qualquer vazamento em qualquer lugar, ele não vai fazer vácuo, porque vai ter vazamento, e o vácuo é uma pressão negativa. Tá? Segundo aspecto, tu tendo bomba de vácuo, ele vai absorver todas as impurezas do processo da instalação, ou seja, qualquer resíduo ele vai absorver. Tá? Terceiro aspecto, a umidade, ele vai retirar toda a umidade do circuito, não vai ficar umidade nenhuma. E o quarto aspecto, retirar o próprio nitrogênio. Então, esses 4 pontos são fundamentais para a proteção do compressor. Então, uma instalação mal feita, num aparelho que tu pagou R$ 1.400, pode durar 1 ano o teu compressor e tu vai ter que trocar o compressor depois. Enquanto que eu tenho uma garantia aqui de 5 anos, que a fábrica me dá isso, que é a Samsung. Tá? E se eu não tiver uma instalação adequada, eu vou perder essa garantia por inadequação da instalação. Então cuidem muito disso, pessoal. Tá? Então essa é a minha primeira parte. Eu vou agora na próxima etapa, para dar continuidade com vocês, eu vou fixar esses dutos, tá, na parede. Eu vou ter que cavocar um pouco mais para deixar ele bem profundo.
vou jogar um fixador e depois vou envolver com cimento e areia. Antes de fechar completamente, eu vou ver, aí vai entrar a unidade de vácuo para ver se tem vazamento, está tudo dentro da conformidade. Aí depois eu fecho, passo uma massa corrida, lixo, pinto e está pronto. Então, na segunda etapa a gente vai ver a parte dos compressores, como é que vai ficar a instalação com a parte da elétrica e a parte da saída da tubulação dos gases. Tá? Então, em breve a gente retorna. Obrigado. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa primeira etapa, eu já estou começando a fixar os dutos da linha de gases, tanto da linha de baixa como da linha de alta, como eu havia explicado para vocês no início. Então fiz as curvas, ó, você pode ver que ficou bem arredondado, ou seja, isso não vai prejudicar, porque não vai quebrar nenhum cano de cobre. Embora o cano de cobre seja bastante flexível, tem que evitar dobras, ângulos não de 90 graus, mas arredondados, todos eles. Tá? Aqui eu já estou fazendo a linha de medida para colocar os canos, os dutos que estão na unidade evaporadora. Vocês podem observar que o flange de meia polegada já foi feito. Ó. Tá? Então deem uma olhada aqui, ó. Tentar aproximar bem. Deixa eu pegar esse cara. Assim. Ó. Vejam a qualidade do flange. Vocês podem observar que ele ficou bem arredondado, ou seja, ele não ficou com nenhuma porosidade em volta, ou seja, não ficou quebradiço. O cobre está bem linear, então isso significa que ele vai encaixar bem na evaporadora. Tá? Tomem o cuidado quando fizerem o flange, para não esquecer a polca, que às vezes o pessoal corta tudo, faz o flange e esquece de botar a polca. Aí tem que retirar tudo e começar o processo de novo. Bom, com relação à saída dos gases, eu fiz uma tubulação de 6,26,5 ou 65 milímetros. Vocês podem ver que o diâmetro ficou bem folgado, porque eu só passei dois dutos, né? Passei o cano de baixa e o cano de alta. Então, tanto a parte de dreno quanto a parte da elétrica eu estou botando separado, por isso que ficou sobrando. Tá? Seguindo a orientação do fabricante, eu coloquei aqui na parte externa, que é onde vai ficar a unidade condensadora, eu fiz aqui vai a saída, eu vou fixar com cimento e areia, vou isolar bem, e fiz um círculo, ou seja, fiz uma espécie de um looping no cano, para evitar o que eles chamam de trepidação do compressor na linha de baixa e de alta. Então esse é uma situação correta. Tá? Fiz as fixações corretas, como manda o manual. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês pronto. Vamos voltar aqui. Suporte do evaporador. Por enquanto eu coloquei só 3 parafusos, que isso aí é provisório, só para mim fazer os cálculos. Vocês podem ver que eu centralizei bem, ó, a evaporadora e calculei bem em centímetros aonde eu vou cortar os canos, porque eu estou me guiando pela própria evaporadora. Observem aqui que esse aqui é o centro da evaporadora, tá? Onde está demarcado com caneta aqui, nesse ponto. Daqui para cá eu tenho 6,5 centímetros, ou seja, esse cano de baixa pressão, que é onde vai vir os gases em forma de vapor, tá? Ele está a 6,5 centímetros do centro da evaporadora.
Então eu tive que compensar isso também lá, ó. Então eu botei aquele corte, aquele flange a 6,5 centímetros dessa linha aqui, ó, que é o meio da evaporadora. Certo? Agora a parte de alta pressão, eu vou ter mais distância, em torno de 13 centímetros. Esses 13 centímetros eu vou trabalhar aqui. Ainda não fiz ainda esse flange. Queria mostrar para vocês que é um processo bastante simples. Então eu vou pegar essa metade aqui, ó, e calcular 13 centímetros. Então eu vou ter que cortar o cano aqui nesse ponto e fazer o flange nesse ponto. Tá? Por isso que eu já tirei a fita de PVC, que é a fita de isolação térmica. Depois eu vou repor. Junto aqui na evaporadora, como sobrou esses isoladores térmicos, tá? Tanto o de meia quanto o de alta pressão, eu vou depois inserir nesse ponto aqui, tá certo? Só para recapitular, esse é o cano de 1/4, que é o de alta pressão, em forma de líquido, que esse aqui eu cortei daquele excesso que tinha lá na evaporadora. Então só para recapitular com vocês, tá? Vamos fazer um exemplo aqui de corte. Tá? Você observa que tem 2 rolamentos aqui de guia e o cano vai ficar no meio deles. Aí vocês vão ajustando o cortador, aperta um pouquinho e faz o giro. Vou pegar um alicate aqui, porque senão não vou conseguir. Faz o giro, aperta, faz o giro, aperta mais um pouquinho, faz o giro, aperta mais um pouco, aperta mais um pouco, para ser gradativo, para não cortar o cobre. Ó, quando ele chegar no limite, já foi cortar. Agora nós vamos pegar aqui um exemplo para nós fazer o flange. Pegar esse mesmo cano. Ó, deixa mais ou menos 1 milímetro acima. Coloca a guia. Aqui a gente vai fazer centralização. Ó, essa seta vermelha dá bem certinho no chanfro aqui, ó. Significa que está no meio o furo. Então eu apertei, tá? Então agora já está pronto para mim fazer o flange. Ver se vocês conseguem ver ali no meio. Deixa eu mostrar aqui com a caneta. Ó, centralizar bem. Ó, aqui vai começar a fazer o flange. Conforme eu vou apertando, ele vai descendo a guia. Apertar. Ó, deu o primeiro estalo. Pode inverter e soltar. Solta o suporte. Aí vocês veem a qualidade que ficou o flange. Ó. Observem que não tem nenhuma rebarba. Tá? Então isso é bom, que vai evitar vazamento. Ele dá um casamento perfeito na evaporadora. Vai ficar assim.
Perfeito, ficou bem justo. Isso é só para ter uma ideia da qualidade que é a tubulação. Então, como é que ela vai ficar. Ok, depois a gente continua. Obrigado. Bom pessoal, só para dar continuidade, fiz o flange do cano de alta pressão de 1/4, para vocês terem uma ideia. Vocês lembram que eu respeitei, ó, vai ficar aqui nessa curva, vou acomodar depois, e essa distância do centro da evaporadora está em torno de 13 centímetros, então por isso que o de alta pressão ficou mais curto que o de meia, para dizer que eu respeitei aquela diferença lá da evaporadora. Tá? E ficou, para vocês terem uma ideia, olhem a qualidade do flange, não ficou com nenhuma rebarba, ou seja, ele vai encaixar bem lá na evaporadora. Tá? É isso aí. Depois eu dou esse acabamento, vou botar aqui no suporte só para fixar, que ele vai ficar embutido aqui, ó. E aqui eu vou botar cimento e areia, fazer essa fixação adequada. Tá? Isso aí vai ficar por último. Antes de eu fechar tudo, eu vou fazer os testes de vazamento para ver se ficou tudo de acordo. Aí só para recapitular, ó, centro da evaporadora até a ponta aqui deu 13 centímetros e meio, tá? Botei 13 lá para dar uma certa folga, ter como jogar os canos, né? Para não ficar muito justo. Feito, depois a gente continua então. Valeu! Pessoal, depois de várias edições, essa é a filmagem final. Ficou assim o trabalho, ó. Pode ver que a evaporadora está totalmente pronta, não aparece tubulação nenhuma nas paredes, está tudo embutido. Tá? Observem que a distância entre o forro e a evaporadora está em torno de 30 centímetros. Tá? Então, se vocês puderem manter entre 20 e 30 é melhor para ter a troca dos gases. Tá? Ou seja, ele vai pegar o ar frio, vai jogar para baixo e o ar quente ele vai absorver. Então, sempre é importante essa distância. Tá? No mínimo recomendado é 10 centímetros, não menos que isso. Senão vai forçar muito o evaporador e o compressor. Tá? Bom, aqui os complementos que eu fiz já está tudo pronto, que é o do ROM. Tá? A parte da distribuição geral do ar. Tá? Vocês se lembram que eu fiz os 220 aqui. Botei um distribuidor principal aqui que vai alimentar a evaporadora, e a evaporadora passa com 4 fios que alimenta o compressor. Isso aqui é uma tomada que ela funciona independente deste disjuntor, tá? Que a gente vai usar para carregar celular, aspirador de pó, qualquer coisa, mas os comandos principais de alimentação tá aqui. No zero desliga a evaporadora, consequência também desliga o compressor. Liguei, armazenou, alimentou a evaporadora e alimentou o compressor. Aqui no compressor, parte de fora, só para finalizar essa nossa instalação, vocês observem que, como todos os fabricantes pedem, fazer um looping da linha de gases para evitar que tenha trepidação do compressor e também, na consequência, como ele aumenta a distância da tubulação, ele não vai forçar tanto o compressor, então vai dar uma certa tranquilidade de funcionamento do compressor. Esse amarelo que vocês veem aqui é a alimentação que vem lá do evaporador, são 4 fios que vão alimentar toda a unidade compressora. Observem ali do lado, como é que ficou as ligações. Então, a alimentação vem principal aqui no distribuidor, a linha de baixo e a linha de alto. Então, ficou perfeito. Tá? Esse ar-condicionado é tão silencioso que não ouve o compressor. Liguei ele agora, ele vai levar mais ou menos uns 3 minutos por proteção para ajustar os gases, tá? Então ele arma, mas não armou ainda o frio, tá? Então ele vai circular os gases, tanto da evaporadora quanto com o compressor, e depois ele arma a etapa de frio, que é o que nós programamos aqui em torno de
21 graus. Tá? Perfeito, tá funcionando bem, ele é muito silencioso, consome 2,25 amperes, ou seja, é muito baixa a corrente. Eu coloquei aqui no disjuntor 10 amperes, que está trabalhando com muita folga. Quando eu armo ele vai a 5,25, depois ele estabiliza em 2,25. É isso aí. Tá? Foi um trabalho de pedreiro, eletricista, pintor e instalador de ar-condicionado. Me virei. Um abraço.